Hoje vamos estudar um pouco então sobre o módulo estoque do sistema Quasa Provedores. Vamos começar o nosso estudo de baixo para cima. Bom, a primeira coisa que nós vamos estudar então, nós vamos verificar, é o submenu local. Neste submenu são apresentados os locais cadastrados no sistema de estoque, como por exemplo, o estoque matriz, o estoque filial ou mesmo o estoque carro. Perceba que a gente pode cadastrar o estoque como sendo do tipo fixo ou móvel e ainda definir um técnico para esse nosso local de estoque como sendo o responsável. Caso seja necessário, a gente pode criar um novo local de estoque. Para isso, basta clicar em adicionar local de estoque, dar uma definição, uma descrição para ele, definir se ele vai ser o padrão ou não, qual é o tipo, se ele é fixo ou móvel, e ainda, caso seja necessário, conseguimos definir um técnico. Após isso, basta gravar local de estoque e pronto, temos um novo local de estoque disponível no sistema. O outro submenu importante para a gente estudar é o submenu unidade. Aqui são cadastrados as principais unidades de medida que são necessários, então, para cadastrar os produtos da gente, como por exemplo, unidade, caixa, kit, peça e metro. Então, se eu vou comprar uma bobina que tem 1000 metros, eu posso dar entrada nessa bobina de fibra utilizando a medida metro. Caso seja necessário, a gente pode adicionar uma nova medida clicando em adicionar unidade. Escrevemos uma descrição, criamos uma sigla e pronto. Basta gravar unidade e temos essa nova unidade de medida disponível no nosso sistema. Em seguida, a gente pode vir para categoria. Categoria é uma definição ampla, como por exemplo, eu vou comprar uma ONU router de um modelo, bridge de outro, Então, quando eu for fazer o cadastro desse produto, eu posso cadastrar ONU, bridge, categoria ONU. Então, categoria é como se fosse um grande guarda-chuva, onde debaixo dessa grande definição desse guarda-chuva tivessem vários produtos semelhantes, porém não iguais, certo? Então, pode mudar o modelo, a marca, do fabricante e assim por diante. Caso seja necessário, conseguimos adicionar uma categoria de produto clicando no botão verde no canto superior da tela e dando uma descrição para essa nova categoria. Em seguida, basta gravar categoria de produto e pronto. Temos também mais uma nova categoria disponível no nosso sistema. Em seguida, nós temos então os produtos, Inicialmente nessa tela, então, já está aparecendo alguns produtos que eu tenho cadastrado, mas caso o seu provedor ainda não utilize o estoque, podemos fazer o cadastro do primeiro produto clicando em adicionar produto, no botão no canto verde superior da tela. Para isso, basta a gente, então, criar um nome para esse produto, Vou criar aqui o roteador teste. Vou definir a categoria dele como sendo roteador, principal operação de saída sendo comodato. Vou então adicionar o NCM desse produto. Sempre recomendamos o provedor ter a nota fiscal dos produtos em mãos para o preenchimento completo, Mas caso o provedor não tenha, é possível retornar posteriormente e fazer o preenchimento correto das informações. A gente pode então preencher então a referência, Eu geralmente utilizo o nome que está na nota, uma referência disponível na nota. Caso esse produto tenha um código de barras, é possível a gente preencher ele aqui. Por fim, a gente pode preencher o valor de custo da nota fiscal e ainda o valor de venda deste mesmo produto. Para finalizar, eu seleciono então um parâmetro de unidade. Nesse caso, então, vai ser por unidade mesmo. Todos os campos preenchidos, podemos vir então em gravar produto e pronto, temos o nosso novo produto cadastrado. A gente pode dar entrada nele de maneira imediata, clicando no botão vermelho adicionar estoque. Para isso, a gente pode preencher a operação como sendo compra, tipo de entrada, tipo de operação como sendo entrada. Vou dar entrada de apenas uma única unidade no meu estoque matriz. Valor de custo, vou preencher R$50. O valor de venda, se eu quiser, eu preencho com R$100. E aqui eu posso, se eu quiser, colocar uma referência, por exemplo, como sendo da nota fiscal. Vou criar um número aleatório, apenas de exemplo, gravar movimentação de estoque. Pronto.
Percebam que agora eu tenho uma unidade do produto roteador teste. Certo. Um ponto interessante para a gente observar nesse momento são as definições de produto e equipamento. Produto, nós fizemos agora o cadastro de um produto roteador teste. O sistema ele entende como sendo aqueles materiais no provedor que são utilizados, mas a gente não tem um controle muito rígido em cima deles. Então, por exemplo, se eu ocupar 200 metros de fibra, eu não consigo diferenciar 200 metros de uma fibra para outra, né? Então ela não possui uma identificação única. Diferente, por exemplo, do roteador teste que eu acabei de cadastrar. Se eu fosse olhar embaixo dele, eu veria que ele possui uma identificação individual, né? Um número de série, no caso. Então, produto, a gente entende como sendo produto aquele equipamento como o conector, a fita isolante, por exemplo. Já o equipamento é aquilo que o provedor precisa normalmente ter um maior controle. Por exemplo, saber quais são os equipamentos especificamente que estão na casa do cliente, né? Então, a partir disso, nós temos essas duas definições. Nesse caso, eu não gostaria que roteador fosse um produto, porque eu quero que o meu provedor tenha controle bem rigoroso em cima dele. Então, para isso, eu posso vir aqui, ó, converter este produto em equipamento, certo? A partir do momento que eu faço isso, eu consigo criar uma identificação individualizada para ele. Eu vou clicar aqui, converter em equipamento, vou confirmar esta informação. Pronto. Agora, se eu vier aqui em equipamento, eu consigo ver o meu roteador teste, certo? Como que eu posso fazer a identificação dele, né? Colocar aqui um número de série. Basta que eu selecione ele, venha no menu Ações e adicionar número de série. Para isso, eu vou estar criando então aqui um número aleatório e vou dar OK. Pronto. Agora eu vou atualizar a minha página e o número de série então vai ter sido cadastrado no meu produto. Perfeito. Agora, então, esse meu roteador teste, ele é um roteador exclusivo, porque eu tenho no meu cadastro o número de série deste equipamento. Certo? Perfeito. O que nós estávamos vendo até agora era a inclusão dos dados dentro do sistema. Então, eu mostrei, por exemplo, a criação de locais físicos onde vão ficar os produtos e equipamentos, as unidades, as categorias, né? Os cadastros de produtos e, por fim, eu mostrei, então, a definição, né? E a configuração de um equipamento, né? O cadastro de um equipamento dentro do sistema. Uma outra oportunidade que nós temos é de fazer a importação de uma nota fiscal, de um XML. Para isso, a gente pode clicar em importar nota fiscal, podemos vir aqui importar nota fiscal, selecionamos o arquivo, pronto. Selecionamos o arquivo, verificamos as informações e podemos definir se queremos importar produto e estoque ou importar equipamento e estoque. Nesse caso, ele é um conversor. Vou definir então produto e estoque. Lembrando que eu preciso selecionar o local de estoque. Vou colocar como sendo a matriz. E para finalizar então a inclusão deste produto no meu estoque, eu venho em importar nota fiscal. Nesse momento, o produto vai ser cadastrado no meu sistema, juntamente eu vou dar entrada nas 4 unidades e ainda vai ser cadastrado o meu fornecedor. Agora eu posso vir importar nota fiscal, confirmo a operação e pronto. Dei entrada no meu produto. Conseguimos verificar esta informação em aqui, ó, conversor LAN. 4 unidades. Foi o que nós acabamos de fazer. Bom, neste momento é interessante verificarmos também o submenu Inventário, onde vão ficar listados todos os meus equipamentos e produtos, definido então a partir de cada local. Caso eu queira, eu posso vir em Filtros e definir, por exemplo, que eu quero verificar apenas o estoque da matriz. Aplico o meu filtro e tenho então todos os meus produtos em estoque da matriz, uma listagem completa dos produtos que estão disponíveis no estoque da matriz. Bom, em sequência então, eu acredito que seria interessante criarmos uma OS para começarmos a fazer a movimentação desse estoque, porque até o momento estávamos vendo como é feita a inclusão dos dados dentro do sistema. Perfeito. Podemos vir então aqui em Cliente, vamos selecionar o primeiro,
cliente, o André Faria, vamos criar rapidamente um contrato para ele, para que consigamos gerar então uma ordem de serviço de instalação. Preencher rapidamente aqui o estado do contrato ativo, válidos a partir do dia de gravação desse vídeo. Definimos aqui o grupo do usuário, certo? Criamos um usuário de teste, uma senha, definimos uma fidelidade, vencimento, perfeito, tudo ok, gravamos o contrato. Percebam que foi criada uma instalação, uma OS de instalação, que está disponível na aba Atendimento. Aqui está ela. Tendo então a ordem de serviço criada, vamos acessar ela. Vamos definir então um técnico e um responsável para a nossa ordem de serviço. O técnico é muito importante. Viemos aqui em gravar, perfeito. Em seguida podemos vir em equipamento, adicionar equipamento e digitamos o nosso roteador teste. Selecionamos ele, já tem então aquele único que eu cadastrei, está disponível aqui. Já trouxe a informação do código de número de série deste equipamento, viemos em adicionar equipamento. Aqui está ele. Inicialmente nessa instalação seria tudo o que eu gostaria de incluir, podemos vir em confirmar. E muito importante, salvar e movimentar estoque. O que vai ocorrer nesse momento? Esse roteador teste ele estava disponível no estoque da matriz. Quando eu clicar em salvar e movimentar, vai sair do estoque da matriz e vai ir para o técnico responsável por essa ordem de serviço. Lembrem-se, eu selecionei o usuário André Faria como sendo o técnico responsável. A partir disso, então, eu clico em salvar e movimentar e pronto. Por exemplo, eu posso vir aqui em equipamento e eu vejo que o cliente não tem equipamento nenhum. Agora, por exemplo, digamos que o técnico tenha realizado a instalação da internet na casa do cliente, podemos vir aqui, Pronto. Podemos ver então que foi adicionado esse equipamento na ordem de serviço. Nesse momento, é interessante notarmos no estoque, inventário técnico. Vejam que o roteador teste hoje está no estoque do técnico André Faria, certo? Então, o local dele é o estoque carro, mas é o técnico hoje que está sob responsabilidade desse roteador, o roteador teste. Então, a gente pode vir, por exemplo, voltar no cliente, simulando a finalização desse atendimento. Podemos vir aqui em clicar, vamos vir no atendimento, vamos finalizar ele. Vamos avançar atendimento, próximo estado fechado, perfeito. Finalizamos essa ordem de serviço. Agora, olha que interessante. O equipamento que estava dentro da ordem de serviço, o roteador teste, agora está disponível aqui na aba do cliente. Vamos atualizar a página para carregar a informação correta. E aqui está ele, roteador teste. A partir disso, então, é mais fácil da gente verificar como que está o estoque do provedor, né? Então, a gente consegue vir, por exemplo, aqui em estoque, inventário cliente, e nós temos uma listagem completa, então, dos equipamentos que estão na casa de cada um desses clientes. Para realizar, então, a devolução de um equipamento que está na casa do cliente para o estoque da empresa, podemos vir na aba Equipamento, clicar nesta flechinha indicando o retorno e selecionamos, então, o técnico responsável pelo recolhimento do equipamento. Perceba que automaticamente o sistema já seleciona o local ao qual este técnico é responsável, então o carro, e a gente confirma esta informação. Veja, agora a gente consegue confirmar esse movimento Conseguimos então verificar isso em equipamento. Aqui está o roteador, no local carro, tendo o técnico André como sendo o responsável. Conseguimos então fazer uma nova transferência, selecionar o local, matriz. Perfeito, conseguimos confirmar. Pronto, agora esse equipamento que estava na casa do cliente está disponível novamente no estoque da matriz.
Para finalizar o nosso estudo, então, referente ao estoque, a gente consegue ver, por exemplo, a tela de balanço, onde nós temos uma listagem completa dos produtos e equipamentos do provedor. Então, essa tela está à disposição para que a gente faça ajustes rápidos de estoque, como, por exemplo, meu sistema hoje está apontando que eu tenho em estoque 4 Access Point, certo? Então, eu fui lá no meu estoque, contei, e na verdade eu tenho 5. Então, eu venho aqui e ajusto o novo saldo para 5. Vejam que o sistema está organizando, ó, entrada de mais uma unidade. Então, se fosse o caso, eu poderia vir aqui, ó, e aplicar balanço de estoque. Basta eu fazer o preenchimento, então, de uma informação, né, de uma justificativa. Treinamento e vou confirmar este ajuste de estoque. Pronto, agora o meu saldo novo é de 5 unidades e não mais 4, como eu havia mostrado anteriormente. Podemos dar baixa, então, de um equipamento. Por exemplo, selecionamos aqui o roteador, viemos em ações, baixa de equipamento. Damos uma observação e clicamos em confirmar. Perfeito. Vejam que agora ele já não está mais disponível aqui. Ficou em cinza clarinho, né? Significa que está indisponível. Viu? Atualizando nossa página, ele já não consta mais aqui também. Bom, acredito então que tenhamos visto o básico sobre o módulo estoque. Passamos então pelo cadastro de locais, como sendo o estoque matriz, a filial, o carro, sendo fixos ou móveis. Conseguimos cadastrar, então, padrões de unidade, como kit, metro, quilo, né, e outras formas também. As categorias, então, a gente criou categoria, por exemplo, ONU, para uma ONU router, para cadastrar uma bridge, depois para cadastrar de uma marca Huawei, enfim, de diversas marcas, né? Então, categoria, a gente consegue fazer o cadastro de diversos produtos dentro de uma única categoria. Mostrei para vocês como a gente consegue fazer o cadastro de um produto, né? E ainda adicionar um estoque a ele, fazer a conversão deste produto em um equipamento. Em caso de equipamento, mostrei ainda como é possível a gente cadastrar o número de série, né, através aqui do botão Ações. Depois a gente abriu uma ordem de serviços de instalação, incluímos um equipamento, verificamos o estoque do técnico, o estoque do cliente, retornamos esse equipamento para o técnico depois, simulando um recolhimento de equipamento. Então eu acredito que tenhamos visto todos os pontos principais. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não hesite. Entre em contato com o suporte do Quasa Provedores e esclareça suas dúvidas. Seguimos à disposição. Tenha um bom dia.